Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Pai, por esse culto do qual estamos participando ao Senhor juntos. É tão encorajador poder cantar com nossos irmãos a Ti, poder orar ao Senhor, poder estudar a Sua palavra juntos. De fato, para isso fomos criados, Pai, para Te conhecer. E o nosso desejo, Deus, é que não só nós que estamos aqui Te conheçamos, mas que muitos outros que ainda não pertencem à Sua família também venham e Te conheçam. Queremos que o maior número possível tenha vida eterna. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a continuar no caminho que leva à vida eterna. Não queremos perder esse presente que o Senhor nos deu, de Te conhecer e de passar a eternidade ao Seu lado. Fica comigo aqui hoje, Pai, me dê convicção e humildade para expor esse assunto do qual vamos falar hoje. Te oramos tudo isso em nome do Seu Filho querido Jesus. Amém. Pensar nos crimes que a gente vê cometidos por aí é algo bem frustrante. Na verdade, a gente assistiu a mais uma semana de absurdos lá na Câmara dos Deputados, no Senado, e a gente vê, parece que é a nossa realidade. Pessoas roubando dinheiro, pessoas corruptas, pessoas que foram colocadas em uma posição de autoridade para servir os outros, servindo a si mesmos e não pensando nos outros. E isso revolta a gente, especialmente se a gente não vê justiça sendo feita, se a gente não vê essas pessoas indo para a prisão, se a gente não vê sistemas melhores sendo colocados em seu lugar para impedir esse tipo de abuso. Não é verdade? Eu falei aqui de algo que incomoda você, incomoda muito a mim. Às vezes eu tenho que desligar tudo, parar de ler notícia para eu cuidar do meu coração, porque o sentimento de raiva e de revolta é tão grande que não dá para ouvir mais nada. O outro lado também pode ser bem difícil. Quando a gente vê pouca justiça, quando a gente não vê a punição necessária, isso revolta. Mas quando a gente vê punição exagerada, isso também revolta. Outro dia eu estava lendo um programa de TV na Inglaterra que foi multado em 3.000 libras por ter matado um rato. Eu li aquilo e falei, as pessoas não têm mais o que fazer na vida? Matar um programa de TV por ter matado um rato? Me dá o rato que eu mato ele de graça aqui em casa. Tomara que não tenha procuradores ingleses aqui. Há um tempo eu li a respeito de uma procuradora aqui no Brasil que foi justamente condenada porque ela tinha torturado uma criança. E na defesa da procuradora, ela dizia que ela queria apenas educar a criança. E ela tinha torturado a menina. Eu li aquilo. Puxa vida, como o ser humano é terrível, como nós somos horríveis. Em nome de querer fazer o bem a uma criança, você fazer algo extremo a ela. Não é só falta de punição que gera revolta. Quando você pune alguém exageradamente, isso também dá muita revolta. A lei brasileira, ela reconhece que esses dois extremos são errados. E ela dá a isso o princípio da pena ser proporcional ao crime. E esse princípio é reconhecido em várias legislações ao redor do mundo. Ou seja, você deve ser punido pelo que você faz, mas a punição que você recebe precisa ser proporcional ao crime que você cometeu. Se ela for a menos, não está certo. Mas se ela for a mais, isso também não está certo. E o desafio para os homens, para os juízes desse mundo, é achar a punição que seja proporcional ao delito, ao crime que foi cometido. Eu fiquei pensando essa semana bastante, espiritualmente, será que esse princípio se aplica? Será que Deus pune as pessoas de forma proporcional aos pecados que nós cometemos? Será que Deus deixa de punir? Será que Deus pune de forma exagerada? Ou será que Deus é justo, até na maneira como Ele dá punição às pessoas?
Especificamente, eu fiquei pensando, a doutrina do inferno é proporcional ao crime? O que Deus afirma nas Escrituras, de que pessoas vão para o inferno, isso é justo? Tradicionalmente, a gente tem ouvido falar que as pessoas vão para o inferno e elas vão sofrer lá por toda a eternidade, se elas não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu me perguntei essa semana, é isso que a Bíblia ensina? E hoje é o assunto que nós vamos estudar nessa manhã. O que a Bíblia ensina sobre o inferno? E particularmente, o que a Bíblia diz a respeito de quanto tempo as pessoas vão sofrer no inferno? Bem, a gente não poderia começar essa aula sem deixar claro que a Bíblia ensina que o inferno é um lugar real. O inferno existe. O inferno é um destino para o qual pessoas vão. A Bíblia descreve o inferno por meio de imagens, como fogo, trevas, pranto. Pessoas irão para lá, a Bíblia afirma. E não existe caminho de volta. Não existe como sair do inferno e ir para o céu. Não existe como pagar pelos pecados no inferno e depois obter a salvação no céu. Não existe como passar por um período onde nossos pecados são purgados e depois a gente consegue dar o passo rumo ao céu. A Bíblia também afirma que Deus não se agrada de que ninguém vá para o inferno. Mas Ele respeita a decisão de pessoas que não querem receber a salvação que os impediria de ir para lá. Então, apesar de Deus não querer que ninguém vá, e de Deus querer que todos ganhem o presente da vida eterna, Ele vai respeitar a decisão de pessoas que não queiram receber a salvação que os tiraria do inferno. Hoje em dia, muita gente fala do inferno como se fosse um conto de fadas, né? Um conto da carochinha. Eu trabalho lá na minha equipe, um amigo meu, outro dia, a conversa de alguma forma foi para esse assunto, e eu falei algo a respeito do inferno. E ele falou, alguém acredita em inferno hoje em dia? Eu falei, eu acredito. E tinha uns amigos lá que preferem ficar calados nessas discussões, e esse meu amigo, ele gosta de discutir. Mas essa é a visão de muitas pessoas. Inferno, isso daí não foi criado por alguém há muitos anos. Hoje em dia, nossa mente não evoluiu a tal ponto que a gente não crê mais nessas besteiras. Bem, o inferno não só existe, não só não é um conto de fadas, não só não é um conto de carochinha, mas ele é um assunto que é citado vez após vez nas Escrituras. Na verdade, ninguém falou mais do inferno isoladamente do que Jesus. Jesus, o Deus da paz e do amor, o homem que veio amar as pessoas, foi o homem na Bíblia, isoladamente, que mais falou sobre o inferno. Olha uma das escrituras que Jesus fala sobre o inferno. Em Mateus capítulo 5, nos versículos 29 e 30. A Bíblia diz o seguinte: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Sabe, Jesus deixa muito claro aqui, usando essa hipérbole de cortarmos a mão, de tirarmos os olhos. Ele não quer dizer que literalmente devamos cortar a mão, senão nenhum de nós aqui teria nem só mão, nem olho, mas perna e qualquer outro membro do corpo. A gente viria aqui um toco para adorar a Deus, porque é isso que nós fazemos, pecadores, a gente peca. Jesus ele quer usar essa linguagem hiperbólica, exagerada, para transmitir um ponto. A linguagem é exagerada justamente porque existe uma realidade espiritual por trás dela. Faça qualquer coisa na sua vida
para você não ir para o inferno. Qualquer coisa que você perca nessa vida vai te fazer mais bem do que você ir para o inferno. É o que Jesus está dizendo. Sabe, Jesus foi o homem que mais falou sobre o inferno, porque Jesus foi o homem que mais amou nessa vida. E se eu e você sabemos que pessoas estão caminhando rumo à condenação, e nós não falamos algo para ela, e nós não alertamos as pessoas sobre o destino ao qual elas estão se dirigindo, não existe amor em nós. O nosso amor é limitado, porque a gente não consegue sacrificar o relacionamento em nome da verdade. E é possível sim amar as pessoas com a verdade. É possível não julgar as pessoas, ainda assim falando a verdade para elas. E foi o que Jesus nos ensinou aqui. Jesus amou as pessoas, sem dúvida. Ele gostava de passar tempo com elas. Ele comia com pecadores. Ele ia a lugares que os religiosos da época não iam. Sem dúvida. Jesus não tinha problemas em aceitar pessoas com pecado e em conviver com elas. Mas Jesus não parava aí. Jesus falava para elas o destino ao qual elas estavam caminhando, caso não se arrependessem também. O inferno, a Bíblia ensina, no entanto, que é um lugar onde a alma das pessoas vai ser destruída em algum momento. Vamos ler algumas escrituras que falam sobre isso. Salmo 21, vamos usar a NVI, nos versículos 8 e 9. Salmo 21, 8 e 9. Eu quero pedir sua atenção para a gente ler alguns versículos. Isso pode parecer meio técnico para você, mas acredite que a gente vai chegar a algum lugar bom com tudo isso, tá bom? Salmo 21 diz o seguinte: tua alma alcançará todos os teus inimigos, tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Sabe, é isso que o fogo faz. O fogo, quando você coloca algo nele, ele consome aquilo que é colocado no fogo, não é verdade? Tanto é que quando Moisés viu aquele arbusto em chamas, o que chamou a atenção de Moisés? Que o arbusto não estava sendo consumido. O arbusto continuava queimando, 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 mas ele não deixava de existir. Em 2011 ou 2012, eu estava em casa, botei os meninos para dormir, estava lá querendo relaxar um pouquinho, eu estava tentando aprender violão na época. Aí eu coloquei uma batata frita no óleo para fritar. Na época era o meu sonho de consumo, estar sem fazer nada, comendo uma batata frita. E aí eu fui para um quarto da casa e fechei a porta para que o violão, eu sou bem ruim tocando violão, para que isso não incomodasse ninguém. E eu estava lá cantando músicas a Deus, tentando louvar a Deus. Eu esqueci da batata frita. E quando eu lembro da batata frita, foi por meio de um aroma não agradável. E aí eu abro a porta, vou para a cozinha e a cozinha está pegando fogo. Não só, alguma coisa aconteceu na panela, aquele fogo pegou no sugar e já estava pegando nos armários em cima. Cara, foi um desespero, eu nem conto para vocês. Eu fui lá desesperado, não pensei, comecei a gritar, Ana, Ana! E a Ana estava tomando banho, daqui a pouco chegando na toalha. E eu tinha ido com minha ótima cabeça pegar um balde de água, jogar em cima da panela. Quando eu fiz isso, o fogo aumentou. Caiu óleo com água quente no chão. A tampa do fogão já tinha estraçalhado e os pedaços de vidro no chão. Quando eu vou pegar o segundo balde, eu escorrego, caio no chão. Meu pé queimado pela água, pelo óleo, sei lá o que. Olha, foi, não literalmente, mas foi um inferno aquela noite. Mas sabe o que aconteceu com o que pegou fogo? Deixou de existir. Pegou fogo, foi consumido. Não tinha mais sugar, ou pelo menos não tinha mais partes dele, porque o que pegou fogo já era, entrou em combustão.
É isso que o fogo faz. O fogo destrói, o fogo consome aquilo que se coloca no fogo. No Salmo 73, versículo 27, a Bíblia diz: os que te abandonam, Salmo 73, 27, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Em Mateus 10, versículo 28, a Bíblia diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Em Gálatas 6, no versículo 8, e novamente na NVI vamos ler: quem semeia para a sua carne, Gálatas 6, versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E finalmente em Lucas 13, versículo 5, novamente na NVI: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Esse verbo perecer significa deixar de existir, ter fim, acabar, findar, ser destruído, assolado ou devastado. Na verdade, tem mais um aqui, em Lucas 12, 47. Lucas 12, do 47 ao 48. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Nessa escritura de Lucas, o que a gente vê é que o sofrimento é proporcional ao mal que alguém tenha feito nessa vida. Algumas pessoas vão ser punidas de forma pior do que outras pessoas vão ser punidas, de acordo com a maneira como vivemos nossa vida aqui. Bem, se essa punição é proporcional, como ela pode ser infinita para todos? Se alguns vão ser punidos mais do que outros, como que todos igualmente que vão para o inferno podem ficar lá para todos sempre? Uma pergunta que vem quando a gente pensa nessas escrituras é: mas como que a alma pode ser destruída se ela é eterna? Como que a alma de uma pessoa pode deixar de existir um dia se ela foi criada para ser eterna? Bem, do meu estudo bíblico, a alma do homem não é inerentemente eterna. A alma do homem não foi criada para viver para sempre, independente de para onde você vai. A alma do homem, do meu estudo e das escrituras que nós vamos ler, ela recebe a vida eterna de presente. Mas não são todos que a terão. Vamos ler algumas passagens. Em João capítulo 5, versículo 21. A Bíblia fala assim: porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida, supõe-se aqui que é a vida eterna, aos que Ele quer. Atos 13, nos versículos 46 e 48. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Alguns são escolhidos por Deus para ter a vida eterna, baseado na sua reação à mensagem, quando você a ouve. Ou seja, qualquer um pode ter a vida eterna. Mas Deus, como está fora do tempo, Ele sabe aqueles que vão escolher. Ou seja, nós não perdemos a liberdade de escolher, mas Deus já sabe quem vai decidir escolher, se arrepender ou não. E são esses que decidem se arrepender, que são os escolhidos para ter a vida eterna. Os demais não recebem a vida eterna. Romanos capítulo 2, versículo 7.
Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Aqui essa escritura deixa clara, a imortalidade é um presente que Deus decide dar a quem? Aqueles que decidem, que amam o Senhor, que decidem, que perseveram em fazer o bem, que buscam a glória, que buscam a honra, que querem a imortalidade, que querem viver para sempre junto a Deus. E por mais que Deus queira que todas as pessoas vivam junto a Ele, Ele não vai forçar ninguém a ter essa vida, caso não queira, apesar de tudo que Deus faz para convencer a todas as pessoas. A imortalidade não é algo com o qual nós nascemos inerentemente, é algo que Deus decide dar ou não, dependendo do nosso desejo de tê-la ou não. E aí vem a pergunta então, se de fato isso daqui estiver certo, por que nós temos a vida inteira aprendido que as pessoas vão queimar para sempre no inferno? Por que nós temos ouvido, e nós temos acreditado, e nós temos ensinado que vamos ficar eternamente lá no inferno, para aquelas pessoas que forem para lá? Bem, eu acredito que nós temos entendido alguns textos da Bíblia de forma equivocada. Vamos ler algumas dessas passagens. Em Marcos capítulo 9, é uma das passagens que falam sobre o sofrimento no inferno. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Aqui é explícito, o fogo não se apaga. A única coisa que essa escritura diz que vai durar para sempre no inferno são os vermes e o fogo. O inferno existirá para sempre. Não necessariamente as pessoas que vão para o inferno durarão para sempre. Outra escritura que fala sobre isso, e ao meu ver, essa escritura é a mais forte a favor do entendimento de que o sofrimento no inferno duraria para sempre. Jesus está contando uma parábola, e ele termina a parábola em Mateus 25, versículo 44, da seguinte forma: então eles perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. E o ponto aqui é forte, porque de um lado existe a vida eterna, a vida que vai durar para sempre, ao lado de Deus. E a mesma palavra, inclusive no grego, é usada do outro lado para se referir ao castigo. E faz sentido pensar que essa escritura está colocando em lados iguais. A imortalidade ao lado de Deus, de um lado, e o castigo que também vai durar para sempre no inferno, do outro lado. No entanto, considerando o conjunto das escrituras que tratam do assunto, eu acredito que há uma evidência muito forte quando a gente lê aquelas escrituras que dizem que a vida eterna é dada só para alguns. E se é dada só para alguns, então ela não pode ser dada a todos. E isso faz a gente perguntar, existe outra maneira de pensar nessa palavra eterno que não seja o vai durar para sempre? E de fato existe outra maneira de pensar nessa palavra, que não é só vai durar para sempre. Mas existe uma maneira de pensar nela que pode significar o castigo, ele vai ser final, ele vai ser irreversível, ele vai ser eterno no sentido em que não dá para mudar. Uma vez que uma pessoa vá para o inferno, não existe nada que pode reverter esse cenário e tirar a pessoa do inferno. E não simplesmente o significado de que é um castigo que duraria para sempre. Na verdade, em várias outras escrituras, é exatamente esse o significado da palavra eterno. Vamos ler algumas dessas escrituras.
Em Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Marcos 3, 28 e 29. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E aqui a gente se pergunta, a pessoa continua pecando para sempre ou aquele pecado que ela tiver cometido tem consequências irreversíveis, tem consequências finais? O pecado não é cometido para todo sempre, de blasfemar contra o Espírito Santo. É um castigo eterno no sentido de que ele não tem mais reversão. A pessoa já se entregou ao mal de tal maneira que ela não tem mais chance de voltar para o bem. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 2. O apóstolo, ou quem tem escrito essa carta, falou: o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos, e o julgamento eterno. O autor está falando aqui de coisas básicas da vida cristã, que todos nós deveríamos entender. Uma delas é o julgamento eterno. Agora, esse julgamento é um julgamento que dura para sempre? Deus vai se levantar um dia e vai julgar todo mundo, aí ele vai se levantar no dia seguinte, julgar todo mundo de novo, aí um mês depois Deus continua julgando todo mundo, 1 milhão de anos depois Deus continua julgando todo mundo, 1 zilhão de anos depois o julgamento acontece de novo, é isso? Não, o julgamento acontece uma vez só, mas ele é irreversível, não dá para voltar atrás. É esse o sentido que a palavra eterno tem em Hebreus, capítulo 6, versículo 2. Em Hebreus capítulo 9, bem, a gente não vai ler aqui. Eu vou colocar no site uma apostila, um artigo, possivelmente 2 artigos. E eu quero encorajar você a ir ler esse material, e ir pegar as escrituras, e estudar esse assunto entre você e Deus, para que você chegue às suas próprias conclusões. Mas eu tenho aqui Hebreus 9, versículo 12, Apocalipse 14, do 9 até o 11, Isaías 34, do 9 ao 10, com mais exemplos, onde a palavra eterno é usada, não para se referir a algo que tem uma duração eterna, mas se referindo a algo que tem consequências irreversíveis. Não dá para mudar. Uma última escritura, só ver se é a última mesmo, é a última, que seria usada para dizer que no inferno as almas das pessoas vão sofrer para todo sempre, seria Apocalipse 20, versículo 10. Porque nessa escritura a Bíblia fala o seguinte: aí o diabo, aí é lá no inferno, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. O interessante é que essa expressão para todo o sempre não é a palavra eterno. Aqui é outra expressão que deixa inequívoco o significado. O diabo e a besta vão ficar lá no inferno por duração infinita. Mas o que essa escritura fala é que o inferno, o falso profeta e a besta vão ficar lá por duração infinita. Muitos leem essa escritura e falam, já que Satanás vai ficar lá eternamente, então a gente também vai ficar lá eternamente. Mas não é isso que as escrituras dizem. A escritura apenas diz que esses três espíritos ficarão lá para todo sempre. Quem é atormentado dia e noite por todo o infinito é o diabo. E a gente não pode supor dessa escritura que isso se aplica a seres humanos também. Sabe, a conclusão de tudo isso, irmãos, o céu é um presente para as pessoas que amam a Deus. Eu fico me perguntando, o que é que vai fazer no céu uma pessoa que não ama a Deus? Em um sentido, é trágico alguém ir para o inferno. Sabe, é trágico. E apesar de ser trágico, Deus respeita a decisão daqueles que não aceitam aquilo que poderia livrar as pessoas
do inferno. E por mais que Deus chore e lamente, Ele respeita a decisão dessas pessoas. E a minha conclusão diante desse estudo é de que essas pessoas que não aceitam o presente de Deus, elas vão para o inferno, um lugar terrível, um lugar de sofrimento, de trevas, de pranto, de ranger os dentes. Um lugar que Jesus, eu reafirmo, diz que nenhum de nós deveria querer ir. E essas pessoas vão sofrer no inferno a punição dos seus pecados. Mas essa punição não dura para sempre. Ela tem um momento de acabar. E depois de acabar, a alma dessa pessoa deixa de existir. Ela não existe, mas ela é destruída. E eu sei que alguns de nós podemos estar incomodados ao ouvir tudo isso que eu estou falando aqui. Eu já me senti incomodado e eu conheço irmãos que são queridos para mim, que ainda se sentem incomodados com essa mensagem. Porque parece que a gente está tirando uma parte muito importante da mensagem do Evangelho. Parece que a gente está tirando algo que, sem o qual o Evangelho não faz sentido. A mensagem que a gente proclama para as pessoas não faz sentido. Mas sabe, será que esse ensino tradicional de que a duração do sofrimento dos seres humanos no inferno é eterno, será que isso é bíblico? Será que esse argumento aguenta a exegese contrária? Será que esse argumento suporta analisar as escrituras que a gente acabou de ler e chegar a uma conclusão bíblica? A razão pela qual hoje eu creio nisso não é porque eu achava que Deus era injusto de mandar pessoas para o inferno. Eu acreditei por anos que era isso exatamente que iria acontecer. Eu nunca tive problema com isso. E se for o que acontece, eu posso estar equivocado na minha visão. Se as pessoas sofrerem eternamente, para sempre no inferno, que seja. Deus é Deus. E até nisso, Deus estaria amando as pessoas. De uma forma que eu não compreendo. Mas Deus é amor. E tudo que Deus faz é amor. Eu não acredito nisso porque eu estou com medo de compartilhar minha fé com os pós-modernos que acreditam que é injusto existir o inferno. Eu não tenho medo de falar do que a Bíblia afirma ser verdadeiro. Eu acredito nisso porque eu acredito que é o que a Bíblia ensina. É a visão que mais faz sentido do conjunto de escrituras que falam sobre esse assunto. Sabe, alguns de nós a gente pode não concordar com isso. E você deve ir de acordo com a sua fé, com o seu entendimento. Eu encorajo você a estudar esse assunto mais a fundo. Se você tiver dúvidas ou estiver se sentindo incomodado ou quiser entender melhor, vá ao site da igreja icoque.org.br, procure na aba das pregações. Quando a gente colocar essa pregação lá, a gente vai colocar artigos em português que você vai poder ler, estudar mais a fundo, para você formar a sua própria convicção. E depois de formar a sua convicção, ensine a respeito do que você acreditar. Porque é isso que a gente deve fazer com as escrituras. Formar nossas convicções e ser íntegro para com que a gente acredita nelas. Mesmo que outras pessoas possam pensar diferentes de nós. Outra preocupação que a gente teria é de que a gente se sentiria menos motivado para evangelizar. Porque as pessoas, afinal de contas, não vão sofrer para sempre no inferno. Sabe, eu acredito que isso seria equivocado da nossa parte. Jesus diz que é melhor ninguém ir para o inferno. É melhor perder qualquer coisa nessa vida do que ir para o inferno. Se a gente perde a motivação de compartilhar a boa notícia com os outros, porque talvez as pessoas não vão sofrer para sempre no inferno, a gente não está entendendo algo sobre o cristianismo. A gente não está entendendo algo sobre o presente que Deus quer dar para as pessoas. Sobre a vida que Deus preparou para nós. Sabe qual é a tragédia de alguém ir para o inferno? É a pessoa não estar com Deus por toda a eternidade. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Nós perdemos o privilégio de viver com Deus, uma vida que Deus preparou para nós. Eu fico pensando na tragédia lá do time de Chapecó, a Chapecoense, lá essa semana. E como isso mexeu com todos nós. E eu fico pensando, poxa, milhares de pessoas morrem todo dia. Por que algumas mortes mexem mais com a gente do que outras? Eu vi aquele vídeo onde um dos jogadores postou todo mundo no avião, filmando o rosto
dos jogadores e todo mundo empolgado, porque estavam indo para um jogo que nunca imaginaram que passariam, e eles jovens, com saúde. Eu penso, puxa, a tragédia, o que causa dor em nós, pelo menos em mim, é pensar esses homens jovens que deixaram de viver uma vida que estava diante deles. Deixaram de experimentar coisas que poderiam ter experimentado. Que trágico, que doloroso ver tudo isso. E eu fico imaginando como Deus se sente sobre uma vida que deixa de experimentar o que Ele planejou para essa pessoa lá no céu. E eu fico pensando na dor que Deus sente ao ver cada um dos seus filhos morrendo, sem aceitar Jesus Cristo. E a dor que Deus sente de pensar, eu tinha uma vida para você aqui. A vida para a qual eu criei você não foi essa vida onde você nasce, cresce, casa, tem um filho, trabalha e morre. Eu fiz uma vida eterna para você. Eu ia ter convívio com você. Eu tinha planos para você aqui. Eu tinha tarefas para você. Eu queria que você viesse, me conhecesse. E você deixou de viver aquilo que eu tinha preparado para você. Essa é a tragédia. Isso que nos deve motivar a evangelizar. Lembrar que ao nosso dia cruzam 10, 100, 1000 pessoas que não estão indo para esse lugar, o qual Deus criou para que essas pessoas fossem. Nós vamos concluir lendo aqui em João capítulo 17. Nos versículos 1 e 3. Sabe, irmãos, por mais que o temor a Deus seja essencial na vida cristã, a Bíblia ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É aquilo que nos faz ter o choque da realidade. É aquilo que nos faz ver o perigo. O medo é uma emoção essencial no ser humano. É aquilo que nos desperta para ver que tem alguma coisa errada. E para nos dar o choque necessário para que a gente pense no que a gente vai fazer diante do perigo que está diante de nós. Embora o temor a Deus seja essencial, e todos nós deveríamos temer ir para o inferno, independente de quanto tempo a duração lá dure. Todos nós deveríamos temer ir para o inferno. Embora haja bons motivos para nós temermos, não é o temor que deveria nos motivar dia a dia para viver com Deus. Na verdade, o medo faz a gente ter o choque. Mas o que faz a gente dar o passo em direção a Deus é o amor. O medo não tem força necessária para fazer a gente andar. Ou talvez a gente ande por um tempo, mas ele não é capaz de nos fazer chegar até o fim. Sim, precisamos ter medo de Deus. A Escritura afirma isso. Não temam somente aquele que pode destruir seu corpo aqui. Temam aquele que pode destruir a sua alma no inferno. É para temer. Mas acima de temer, junto com o temor, a gente deveria ter um desejo de querer estar perto de Deus. A gente deveria querer ter o desejo de andar com Deus. Ter o desejo de agradá-lo. Ter o desejo de que Ele fique feliz com nossas vidas. O amor é aquilo que nos dá o poder para dar o próximo passo e para perseverar. E a gratidão a Deus é aquilo que pode nos fazer passar por qualquer situação em nossas vidas. É aquilo que nos dá forças para a gente continuar sendo discípulos, mesmo quando momentaneamente nossa vida fica pior até do que era antes de sermos cristãos. Quando a gente tem gratidão a Deus, a gente persevera, mesmo que as coisas fiquem difíceis. Em João 17, nos versículos 1 a 3, foi o que Jesus falou para nós. Ele disse, depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora.
revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Irmãos, para nós que já somos discípulos, esse é o momento onde a gente vai lembrar de Jesus. A ceia que Jesus deixou para nós seguirmos é exatamente isso, uma lembrança. É o momento de nós pensarmos no que Jesus fez por nós. É o momento de a gente refletir sobre o Deus que nós podemos conhecer hoje, que nós só podemos conhecer porque Jesus morreu por nós na cruz. Irmãos, é um momento de cada um de nós examinar o seu coração. Você tem conhecido a Deus? Você tem andado junto a Deus? Esse é o momento de nós pararmos e de nós pensarmos se o céu, afinal de contas, vai ser um bom lugar para você e eu estarmos. Porque se estamos vivendo nossas vidas aqui, irmãos, ignorando a Deus, sem buscar um relacionamento próximo com Ele, será que você vai gostar do céu, afinal de contas? Eu quero chamar cada um de vocês, eu quero chamar os nossos amigos que estão aqui, que ainda não são discípulos. Eu quero pedir que você pare e pense na sua vida. Alguns de vocês não são discípulos ainda porque vocês trabalham demais. Ou porque vocês estão mais preocupados em achar um namorado ou uma esposa do que em conhecer a Deus. É hora de parar e pensar. Você gosta do destino para o qual sua vida está te levando? Só existem dois lugares, irmãos. Ou nós vamos receber a salvação das mãos de Deus e vamos para o céu, ou nós vamos ter nossa vontade respeitada e vamos para o inferno. É onde você quer ir? É hora da gente parar e pensar. A ceia é uma alegria para nós que já tomamos essa decisão. E é um lembrete para que a gente se recomprometa com Deus. E para que a gente pense se é o lugar para onde estamos indo. Vamos orar e depois, à medida em que comemos do pão, que representa o corpo que Jesus sacrificou por nós, e à medida em que tomamos desse suco de uva, que representa o sangue que Ele derramou por você naquela cruz. Vamos parar e pensar em nossas vidas. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que quer nos levar até o Senhor. O Senhor quer que a gente te conheça. Muito obrigado, porque o Senhor não poupou esforços e não tem poupado esforços para a gente te conhecer. Muito obrigado, porque o Senhor enviou aquele que era único e amado pelo Senhor, para nos mostrar o quanto o Senhor nos queria, o quanto o Senhor nos quer, o quanto o Senhor nos deseja, Pai, ao seu lado. Pai, minha oração, meu desejo é que cada um aqui nesse salão e muitos outros possam ir até o Senhor e possam ter a vida eterna, que consiste em conhecer o Senhor, Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.